do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam mais uma vez todos bem-vindos, esperando que possam todos estarem com saúde em suas residências, prontos a mais uma explanação sobre o nosso Evangelho. Mas antes, como sempre, fechando os nossos olhos, vamos orar. Deus, de bondade e justiça e de amor, permite-nos estar sempre unidos aos teus propósitos divinos para o nosso próprio bem espiritual. Sejam nossos estudos peça para permitir que possamos alcançar a compreensão necessária e nos dar forças para progredir ante as dificuldades da vida. Que Jesus sempre nos ilumine no nosso caminho de paz em direção a vós. E nada melhor que orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo 24, que tem sobre o título Candeia sobre o alqueire e por que Jesus falava por parábolas. Diz no Evangelho, vamos lá, ninguém há que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama, ponha-na sobre o candeeiro a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que não seja descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos versículos 16 e 17. Ao usar os elementos simples do dia a dia do povo, Jesus conseguia fornecer imagens de grande poesia e ou de impacto, revelando algo da vida espiritual ou apresentando a sua doutrina moral. Com essas imagens, Jesus nos advertia quanto à nossa indolência. Jesus podia falar as mais duras verdades sem se expor aos adversários que o teriam em apanhar em falta. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente ocultava o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podiam compreender. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Estes textos remetem-nos a algumas reflexões sobre por que razão Jesus teria feito essa recomendação de ocultar, já que não nos parece óbvio não esconder uma lâmpada, e sim deixá-la disponível para que nos forneça a luz. Entendendo ser essa luz tudo aquilo que conseguimos aprender ao longo de nossas vidas. Cabe aqui então já uma das nossas reflexões. E o que vem ser esta luz? Um foco de bênçãos que atravessa as trevas, trazendo a verdade, transformando-nos naquilo que verdadeiramente somos e não naquilo que desejamos ou tentamos ser. Assim, trouxe Jesus sob a forma de uma candeia a luz que viria dissipar as ilusões e trazer a verdade. Ele se faz perceber quando as trevas são absorvidas pela luz. Oferecer aos companheiros de jornada compartilhar desta nossa luz e exteriorizar o nosso brilho interior. Uma outra reflexão a respeito do tema é proporcionada por Joana de Antes no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, quando discorre sobre Jesus e nos diz a veneranda, aspas, nunca se permitiu o cultivo de hipocrisia ou de atitudes receosas, por isso mesmo propôs que não se deve pôr uma candeia debaixo do alqueire antes no velador, a fim de que a sua luz derrame a claridade por toda parte, alcançando todos aqueles que se lhe acerquem e assim banhando-se de luz. Belas palavras da veneranda. Esse texto nos leva a assumir o compromisso de nos colocarmos de forma verdadeira, sem máscaras, à luz, sem nos escondermos com subterfúgios ou com hipocrisias. Precisamos ser verdadeiros, expor-nos abertamente e sem receios, trazer dentro de nós a própria luz, o nosso brilho interior e iluminar a nossa volta. Abrir os caminhos à nossa frente e permitir que companheiros de jornada possam também se beneficiar desta luz.
Em todas as épocas, a luz sempre foi utilizada pelos iniciados de diferentes doutrinas ou religiões como um símbolo para a sabedoria que advém da compreensão da verdade. Aspas, vós sois a luz do mundo. É uma metáfora utilizada por Jesus para transmitir aos seus discípulos a responsabilidade que lhes cabia diante do mundo pelo fato de terem travado contato com a verdade através dele, que por sua vez a tinha recebido diretamente do Pai. E ele nos diz, porque eu não venho e nem tenho falado de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Ele me deu mandamentos sobre a lei, e o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Sobre Jesus, diria então João o Evangelista, no seu capítulo 1 e no versículo 9. Aspas, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. João Batista. Como bom semeador que é, ao mesmo tempo em que recomenda aos seus discípulos que a verdade deve ser uma luz que não pode ser colocada debaixo do alqueire, ou seja, não deve ser ocultada, dá o exemplo de como ela deve ser dosada da forma mais adequada a quem é dirigida. A prioridade na missão dos discípulos do Cristo era, portanto, a divulgação dos princípios morais do Evangelho em espírito e verdade, ou seja, transformar em vivências o conhecimento adquirido junto ao Mestre. Desse modo, a observância do Evangelho pelos discípulos serviria de modelo a esses homens ainda muito embrutecidos e os aproximaria da compreensão necessária para a sua futura edificação. Mais uma vez, os discípulos deveriam seguir o exemplo daquele que foi a luz verdadeira. Temos aqui então uma lição prática. Cristo é a nossa lamparina. Não devemos nos envergonhar do Evangelho. Nossa vida deve refletir o sol da justiça. Mas por que Jesus compara seus discípulos a candeias? As candeias são os instrumentos que produzem a luz. A luz se produz no interior da candeia como resultado da combustão do óleo. Assim, a luz dos discípulos do Cristo deve se desenvolver primeiramente em seu íntimo, como resultado de sua capacidade de interpretar a verdade e apropriar-se dela para a sua transformação moral. Os discípulos, então, são as candeias a iluminarem os corações e as mentes daqueles que ainda não dispõem de luz, até que aprendam a cultivar a própria luz, pois todos necessitamos dela para atingirmos a perfeição e virmos a conhecer a verdadeira felicidade. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, afirma: em meio da grande noite é necessário que acendamos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoiluminação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Continua Emmanuel, os indivíduos candeia seguem à frente clareando caminhos sem violentar o livre-arbítrio daqueles que lhes seguem os passos, mas oferecendo-lhes as ferramentas de que precisam para alcançarem o discernimento próprio. Belas palavras. Mas a qualidade da luz depende da qualidade do combustível que a produz, não é verdade? Assim é que, mais adiante, no Sermão do Monte, Jesus volta a se utilizar da figura da candeia. Mateus, no capítulo 6. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão então tais trevas? Nos adverte Jesus. Essa parábola é uma advertência para que os discípulos vigiassem a forma como viam e interpretavam os conhecimentos à sua volta, porque disso dependeriam a quantidade de luz que iriam produzir. Basta que recuemos na história para que encontremos diversas épocas em que as trevas se disseminaram pelo mundo, porque aqueles que detinham a verdade e que deveriam ser as candeias da humanidade optaram por ocultar ou adulterar a luz, deixando-se guiar pelo personalismo e pelo preconceito, ou corrompendo-se pela ambição de poder e pela riqueza. Não poderíamos deixar de lembrar que Allan Kardec foi uma verdadeira candeia, um discípulo do Cristo que trabalhou até o sacrifício de si mesmo para a codificação dessa doutrina, que é o Consolador prometido por Jesus, vivenciando em espírito e verdade essa doutrina, lançando luz sobre o nosso entendimento e ampliando a compreensão da nossa origem, do nosso destino e a finalidade da nossa existência.
No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, no capítulo Parábola da Candeia, ele nos fala: a luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem luz não há vida. A vida é luz, quer na esfera física, quer na esfera psíquica. Apague-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará incontinente de existir. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião sobre o módio da má-fé ou do preconceito, e a humanidade não dará mais um passo e ficará estatelada, debatendo-se nas trevas. Assim, pois, tão ridículo é acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama, como conceber ou receber um novo conhecimento, uma nova verdade e ocultá-los aos nossos semelhantes. Acresce ainda que não é tão difícil encontrar o que se escondeu, porque não há coisa oculta que não venha a ser manifestada. Mas hoje, mais amanhã, um vislumbre de claridade denunciará a existência da candeia que está sobre o leito e que desapontamento sofrerá o insensato que aí a colocou. Uma bela recomendação. Uma vela acendendo sem velas aumenta a claridade, ao passo que apagada mantém as trevas. A candeia, embora matéria inerte, nos ensina o que devemos fazer para que a palavra do Cristo permaneça em nós e que possamos dar muitos frutos e sejamos seus discípulos. Assim, a finalidade da luz é iluminar e o do sal conservar o sabor. Sendo os discípulos de Jesus luz e sal, mister se faz que ensinem, esclareçam e iluminem ao mesmo tempo. Belas palavras do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Quando é noite, normalmente nós reclamamos: venha a nós a luz. É necessário então oferecermos a lâmpada ou a candeia para que a luz resplandeça entre nós. Não espalhar os conhecimentos espirituais é esconder egoisticamente esta luz. O Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideravelmente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem as suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las. O homem ainda não possui qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade da nossa prudência e da nossa vigilância. É preciso luz divina. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. A infinita ternura de sua angelical alma nos sugere, incisiva e amorosamente, o esforço benéfico. Brilhe a vossa luz. O interesse do Senhor é o de que os seus discípulos de ontem, de hoje e de qualquer tempo sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, esclarecida e fraterna. Observe que em muitas circunstâncias da vida, a luz da vela tem maior utilidade que a do holofote, porque pequena que seja, ela serve para iluminar uma parte da escuridão. Pois bem, no plano espiritual, nós somos esta vela que ilumina a vida das pessoas. O Evangelho tem o poder de trazer para a luz as coisas que estão ocultas, colocando em evidência os fatos. Nesse sentido, em se dizendo que a luz a ilumina, é que ela deve clarear sem ofuscar. Ela deve iluminar a sombra da ignorância sem erradicá-la de uma vez. Ela assemelha-se ao semeador que saiu a semear. Este deve escolher a terra boa, arroteá-la, a fim de que a semente dê frutos sazonados. Transpondo para o campo do Espírito, o semeador não deve iluminar a esmo, mas sim, e antes de tudo, preparar o ânimo daqueles que irão receber a boa nova. Sem essa preocupação constante, estaremos apenas dando pérolas aos porcos. Os espíritas conscientes da missão do Espiritismo e que se disponibilizam como instrumentos da espiritualidade na propagação desta doutrina são as candeias da atualidade, para os quais as orientações deixadas por Jesus e aos seus discípulos são de extrema importância e devem sempre ser estudadas e levadas à reflexão. Finalmente, queremos destacar o conselho de Emmanuel ao divulgador espírita. Aspas. Ensinemos o caminho da redenção. Tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que,
Se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento entre a expectação e a desconfiança, porque somente infundindo o pensamento, verbo e ação no ensinamento de Cristo Jesus, haverá em torno de nós a glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. O livro é Vinhas de Luz. Já no livro Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião, olhe que bonito. Hoje a luz já brilha com mais vivo fulgor, porque os enviados do Senhor ergueram um pouco mais o véu que a encobria, tanto quanto os olhos humanos tornados mais fortes o permitiam. O véu, entretanto, só será levantado completamente quando os homens houverem alcançado o alto grau de desenvolvimento moral e intelectual. Só então lhes será facultado conhecerem todos os mistérios do reino dos céus e todos os segredos do reino de Deus. Está no livro Elucidações Evangélicas. E não pôr a candeia debaixo do alqueire, nós somos lembrados de que, apesar das dificuldades, será bem-aventurado aquele que carregar a sua cruz sem esmorecer, cumprindo sua missão simultaneamente. A luz do Evangelho é uma verdade que se impõe por si mesma. Podemos nos distanciar, fugir, ficar nas trevas da ignorância, visto termos o nosso livre-arbítrio. Contudo, chegará o tempo em que teremos que nos voltar para Jesus e aceitar os seus ensinamentos se quisermos ser admitidos no reino dos céus. A candeia precisa estar sobre o candeeiro para que ilumine a todos que estão na casa. A candeia podemos considerar todas as pessoas que compreenderam a mensagem de Jesus e fazem esforço para vivê-la, se transformando em verdadeiros cristãos. Em se tratando da doutrina espírita, precisa-se considerar a sua condição de consoladora pelos conhecimentos e libertadora pela lucidez. Num planeta onde se fala de tanta sombra, de tantas dificuldades, de tamanha noite na alma, temos ideia do que significa ser a luz do mundo? Parece algo pretensioso, não é? Algo apenas para os grandes espíritos. Não se trata de ser a luz do mundo, isto é uma única luz que iluminará todas as trevas do globo. O que o Mestre quis dizer foi que a claridade na Terra virá de cada um de nós, de nossas potencialidades, do nosso esforço individual e das nossas virtudes. Ele via em nós, em germe, tudo o que tínhamos ainda por desenvolver. Via na semente pequenininha a certeza da árvore frondosa e florida. Seu recado era simples. Brilhe, deixe sair essa luz que você já dispõe, não a esconda, não permita que suas imperfeições, suas mazelas o impeçam de irradiar essa luminescência grandiosa. E ele foi e é a prova viva de que isso é possível, pois ele iluminou o mundo naqueles momentos benditos em que esteve entre nós. Ele se fez luz do mundo e veio nos convidar a sermos igualmente luz como ele. Antes de desejar iluminar os outros, é necessário iluminar-se, conquistar virtudes pelo trabalho no bem e pelos esforços de angariar recursos espirituais. A caridade ensinada por Jesus é o caminho. O único combustível capaz de alimentar a luz da candeia cristã é a verdade que flui do Criador através dos corações enobrecidos que superaram o egoísmo, a vaidade, a presunção, o desejo de poder, o vício do aplauso e a necessidade do reconhecimento. A doutrina espírita nos orienta que a transmissão do ensino deve ser proporcional à nossa inteligência. Respeitemos quem tem pouca luz, acendamos a nossa para o nosso benefício e dos nossos irmãos que estão à nossa volta. É vendo a luz maior dos outros que nos conscientizemos das nossas limitações em todos os campos do nosso aprendizado. Preparemo-nos para que possamos iluminar com o combustível divino, levando a luz da mensagem do Cristo, não somente com as letras do Evangelho, mas com o archote luzente de valores que contagia entre outros corações, a seguirem o rastro luminoso iniciado pelo Divino Pastor, Mestre Jesus. Pelos valiosos ensinamentos colhidos por meio da parábola da candeia, que brilhe a sua luz em benefício próprio e de todos. Lembrem-se, a candeia precisa estar no candeeiro. Vamos encerrar. Mestre sublime, vamos orar. Fazei com que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para nos conduzir. Permite que possamos desincumbir-nos dos nossos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que nos tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância.
Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Que seja levada então uma harmonização aos ambientes de dor e de sofrimento, como hospitais e lá os incansáveis profissionais da saúde que lutam frente à pandemia, bem como os presídios, albergues, asilos e creches. Que sejam levadas harmonizações aos líderes mundiais para que possam tomar boas e sábias decisões. Que sejam harmonizados os diversos segmentos religiosos, bem como as casas espíritas e a nossa casa espírita. Pedimos também uma harmonização para o nosso ser interior e uma outra para onde ela se fizer necessária. Se você gostou, se inscreva no canal. Se ainda não o fez, clique no positivo do sininho em toda aula que você tiver visto. Faça comentários, faça críticas, faça sugestões, pois muito nos ajudarão e, se possível, indique esse canal a um dos seus amigos. Muita paz, graças a Deus.